Por que o Estado angolano sempre subsidiou os combustíveis? Por que agora decidiu retirar os combustíveis? E o mais importante, quais são as vantagens e os perigos desta medida, da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis para o contexto da Angola? Esta matéria é importantíssima, é interessadíssima, porque mexe com o bolso de todos os angolanos e também mexe com o presente e o futuro da economia nacional. E tem mais, mexe também com a imagem do atual governo. Portanto, fica aqui até ao final para poderes perceber realmente como é que a economia angolana funciona e está a funcionar. O mais importante, antes que te esqueças, se faz favor, faz agora um like no vídeo, subscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Vale dizer que se hoje o Estado angolano decidir retirar todo o subsídio aos combustíveis, o preço da gasolina fica em volta dos 600 a 700 kwanzas, o litro de gasolina. Se calcularmos o preço do litro em dólar, sabes muito bem que o Estado angolano compra petróleo em dólar e vende em Angola em kwanza. Mas por que o Estado angolano sempre subsidiou o preço dos combustíveis? Isso é para perceberes por que agora está a retirar, também para perceberes quais são as vantagens e os perigos desta medida. Portanto, aqui vamos. O Estado angolano subsidiava os combustíveis porque Angola sempre viveu em guerra. Durante o período de guerra, as famílias não tinham dinheiro para pagarem o preço full, completo da gasolina, logo para estimular o consumo das famílias, para a circulação dos carros, das motos, grupos geradores, até porque em Angola quase que não havia eletricidade nas casas, as pessoas tinham que ter grupos geradores, os primeiros que podiam. Logo, para estimular o consumo das famílias, o Estado angolano precisou de apoiar as famílias subsidiando o preço da gasolina, porque o preço da gasolina acabaria por ser muito caro para um país que não produzia nada porque estava em conflito. Bom, também podíamos aqui justificar como sendo uma medida que visava o acesso universal do combustível angolano. Para que todos os angolanos pudessem ter acesso à gasolina, o Estado angolano decidiu subsidiar, porque há famílias vemos que nem sequer gastam 600 kwanzas por dia, famílias que gastam 50 cêntimos de kwanza por dia. Portanto, era importante que o Estado angolano pudesse dar a todas as famílias a possibilidade de também terem acesso à gasolina. Eu já vou falar se hoje as famílias têm condições ou não têm condições de poderem pagar o preço completo dos combustíveis. Se o Estado angolano decidiu aumentar, retirar mais uma vez, será que hoje as famílias angolanas já estão em condições ou já não estão? Mas chegaremos lá. Antes, porém, deixa-me só terminar de explicar por que razão o Estado angolano sempre subsidiou os combustíveis. Bom, também podemos aqui acrescentar uma questão ligada às questões políticas, né? Para confundir a opinião pública de que Angola é um país que tem preços de combustíveis mais baratos a nível da África, a nível do mundo, porque a Angola tem a Sonangol, tem petróleos vários, por isso o preço é baixo, para confundir a opinião pública, isso seria já uma medida política, mas as pessoas não poderem questionar por que razão nós não temos refinaria, de forma a podermos evitar, eliminar a compra de combustíveis no estrangeiro, uma vez que nós produzimos. Para também garantir a estabilidade dos preços. Sabe muito bem que uma economia como a nossa, muito dependente da importação, toda vez que o preço do mercado internacional alterar, pela energia, pela guerra que estamos a ver agora por causa da guerra na Ucrânia, para que no nosso país os preços continuem estáveis, o Estado angolano precisava arranjar uma ferramenta para poder controlar as flutuações dos nossos preços em função do problema lá fora. Porque sabe muito bem que toda vez que o preço da gasolina aumenta, também aumentam consigo todos os preços na economia, porque todos os preços na economia dependem de energia. Logo, para manter essa questão, para manter os preços, o Estado angolano decidiu colocar como ferramenta importante, na altura, até ontem, o subsídio aos combustíveis. Podíamos também aqui justificar questões ambientais, mas se calhar não é o caso, porque Angola não produz muito elementos de efeito estufa, apesar de que a falta de energia levaria as pessoas a irem para a mata, a cortar lenha, mas também não seria suficiente para poder danificar o ambiente em Angola, ok? Portanto, questões ambientais podiam ser também um dado, mas para o contexto de Angola
não justifica. Ponto. Mas por que o Estado angolano agora decidiu subsidiar os combustíveis se as questões que há pouco mencionei parecem que continuam até hoje? Segundo a nota que nos chegou, até vou ler aqui, a Sonangol compra os derivados do petróleo ao preço do mercado internacional e vende-os nas bombas ao preço subvencionado e não tem recebido por dificuldades de tesouraria por parte do Tesouro Nacional o valor desta subvenção, argumentou. Ou seja, a Sonangol aqui vende o preço barato porque espera que o Estado angolano, que também é da Sonangol, ou seja, aqui é o Estado com o Estado, né? Sonangol é o Estado, o Tesouro também é o Estado. Isso é que, em função dos déficits da Sonangol decidiu agora vender o preço quase próximo do full. Estamos quase lá a chegar, como eu disse no princípio deste vídeo, que se o Estado angolano decidir retirar todo o preço, todo o subsídio aos combustíveis, o preço pode bater da gasolina entre 500, 600 a 700 kwanzas em função do câmbio dólar-kwanza. Sabe muito bem que o kwanza também é uma moeda que está completamente desvalorizada. Já vou chegar aí. Essa é a justificação, ou seja, o Sonangol não está a receber do Estado angolano, o Sonangol é do Estado. Ok. Entendeste, né? Ok. A diferença, a razão pela qual, em função dos déficits que a Sonangol vai tendo durante todo esse tempo, tanto claramente que a Sonangol decidiu, mais uma vez, reduzir o subsídio aos combustíveis. Justifica ou não justifica? Enquanto economista, eu digo que não justifica, porque a Sonangol é o Estado e o Estado é a Sonangol. Portanto, o Estado angolano sabe muito bem que o que sustenta a economia angolana, o que sustenta o Estado angolano é a Sonangol. Se o Estado angolano recolhe o dinheiro do fisco derivado às empresas e aos consumos não petrolíferos e tinha que pagar parte à Sonangol para que a Sonangol também possa cumprir com os seus custos fixos. A Sonangol também tem custos fixos, paga salário, tem que investir em exploração, tem que investir em logística, tem que investir em descobrimento de mais poços, né? Portanto, se esse dinheiro que o Estado angolano arrecada por outras fontes não petrolíferas não paga os subsídios, claramente a gestão da Sonangol pode decidir por si própria eliminar. Mas também vale dizer que a gestão da Sonangol é o Estado. A Sonangol não é independente. Toda a decisão tomada pela Sonangol, quem tomou é o Estado. Portanto, a mim não faz sentido essa justificação, ok? Muito mais no momento em que o kwanza está completamente desvalorizado, comparando o dólar, uma vez que o petróleo é comprado a preço de dólar, o petróleo é também vendido a preço de dólar. Portanto, $1 está a 589 kwanzas. Portanto, o kwanza está completamente desvalorizado, ou seja, o preço do petróleo sem subvenção pode até custar 500, 600 ou 700 kwanzas. Uma altura em que o kwanza está desvalorizado em comparação ao dólar, retirar esse subsídio a famílias que estão, na sua maioria, desempregadas, preços altos, em função da inflação que nós vivemos, em consequência da guerra na Ucrânia, que até hoje ainda faz sentir, da Covid-19, que até hoje também faz sentir. Logo, retirar hoje, em função da condição atual dos angolanos, de muitos angolanos, não parece que seja uma medida saudável, mas vale lembrar que o Estado angolano retirou subsídios combustíveis para os carros do particular, com exceção ligados à agricultura, aos transportes e à indústria. O Estado angolano está aqui a obrigar todos os angolanos a andarem de táxi, vai ficar mais barato, mas é uma economia, é um país em que não há transportes públicos, de autocarros, comboios, metros, não se fazem sentir, a classe média no país anda de transporte de azul e branco. Azul e branco não é para todos, é para alguns, está a perceber? Claramente isso aqui já não tem motivos para aumentar os preços, mas nem todos os angolanos se sentem confortáveis em andar de táxi azul e branco, muito mais quando tu tens de aguentar aquelas esperas nos congolenses e tu tens que chegar no trabalho à hora, está a perceber a questão? Portanto, eu acho que neste momento em que a economia angolana ainda está a viver as ressacas da Covid, as ressacas da guerra na Ucrânia, a desvalorização do kwanza, não parece ser saudável aplicar essa medida. Ponto. Mas o angolano hoje está a comer o pão que o próprio diabo amassou, porque essa medida foi tomada numa altura em que a economia angolana estava assim fragilizada, mas em 2008, 2009, 2010 até 2013, a economia angolana estava muito quente e era tempo fértil para podermos retirar os subsídios aos combustíveis, assim a economia angolana para poder cavalgar por si própria. Por que era importante retirar os subsídios aos combustíveis naquela altura e não agora? Agora porque o kwanza está desvalorizado, há desemprego no país, há inflação no país. Ponto. Não funciona. Naquela altura, porque havia emprego, não vou dizer emprego pleno, mas havia emprego. O kwanza estava valorizado. Ponto.
Então, se lembrarmos no tempo em que o dólar, que chamava aquilo câmbio de 10, né? Ele era a mesma altura fértil, quando estava super valorizado, ponto. Mas me vale aqui lembrar que essas medidas de subvenção aos combustíveis também é uma medida política para confundir a opinião de muitos, ok? Claramente o anterior presidente José Eduardo dos Santos governou bem, preços baixos, porque a economia estava fértil, quando estava valorizado e não havia as crises que nós vivemos anteriormente. A opinião dos angolanos estava confundida de que os preços estão bons, a economia está boa, mas havia este cobertor que apenas pessoas que detêm informações de economia, finanças de Angola sabiam, ponto. Por isso é que subvencionar os combustíveis na fase de crise pode também ser uma ferramenta política, de modo a poder controlar os ânimos das populações. Qual seria então a solução para que o Estado angolano pudesse retirar os subsídios, já que os subsídios também prejudicam as receitas do Estado, okay? Porque o Estado arrecada fundos por várias vias, impostos, vendas de serviços e produtos e certa parte do dinheiro que o Estado arrecadou vai ter que pagar subsídios à empresa de combustível que hoje é a Sonangol. Claramente, grande parte da receita do Estado vão para pagar apoio social. Mas também é positivo, ok? Não tem mal nenhum, porque o Estado mesmo existe para poder apoiar as famílias carenciadas. Porque subsídios vêm mesmo para que combustíveis cheguem a todos, ou seja, acesso universal, ok? Esse custo fiscal, este custo na receita que o Estado tem ao subsidiar é próprio, natural, porque a função do Estado é mesmo de apoiar as famílias carenciadas, ok? Portanto, não há mal nenhum continuarmos com os subsídios até o resto das nossas vidas, porque a função do Estado é mesmo apoiar os pobres, ponto. Vamos completar, ok? Não me parece que tem de haver logo necessidade urgente de retirarmos os subsídios para uma economia fragilizada como a nossa, e mesmo que a nossa economia não fosse fragilizada, é função do Estado subsidiar as famílias carenciadas e por meio dos combustíveis é outra via. Claramente os angolanos têm bolsos diferentes, subsidiar os combustíveis seria que apoiar os angolanos da mesma forma, mas também não tem mal nenhum, porque aqueles que ganham muito, também descontam muito, também merecem apoio do Estado. E aqueles que ganham pouco, que descontam pouco, também merecem apoio do Estado. Logo, não parece que seja urgente retirarmos os subsídios do combustível, porque é uma ação social, é aqui o Estado a vestir uma camisa de Estado social e a fazer o seu papel muito bom. E quando retira, encontrando uma população como está, cria o quê? Descontentamentos, belisca a imagem do presidente, belisca a imagem do executivo e periga a reeleição do governo nas próximas eleições. Não parece que o angolano deve preocupar-se com isso, porque é um papel social subsidiar os combustíveis, subsidiar todos os outros bens que forem necessários. A água, o óleo, tudo que for necessário subsidiar é importante, porque é mesmo função do Estado ajudar os pobres, é também função do Estado ajudar os ricos, porque os ricos contribuem muito para os cofres do Estado. Amigo, se gostaste ou não desse vídeo, faz um like. Se inscreva no canal, se faz favor, ativa as notificações. Estamos juntos até o próximo vídeo.